Boa tarde, tem bastante gente se mexendo aqui. A gente tá com algumas pessoas aqui, deixa eu ver aqui. Vou pro chatzinho também para olhar se precisar de... Ó, se precisar falar alguma coisa, por exemplo, como assim? Ou fala, ou vai aqui no chatzinho, quem tá participando, e digita ali, tal ponto, ou não quiser falar, né? A gente tá falando um tema hoje sobre a individualidade na busca por alguém. O tema parece ser egoísta, ter ou ter. Mas é um tema que eu vi, assim, essa semana chegaram alguns e-mails e também vem acontecendo uma situação na família que eu venho observando de perto e aconteceu na minha própria família, né? Meus pais são separados e por motivos óbvios de não havia condições dos dois viverem juntos, eram totalmente diferentes em vários aspectos. E isso é legal porque eu não acho ruim a separação, né? Claro, eu acho ruim a merda que a gente faz para quando até chegar a separação. Que é botar filho no mundo, que não é ruim, mas estraga a vida, às vezes, muitas vezes, apesar de fazer parte da rotina hoje. O que está acontecendo, a quantidade de separação que a gente está tendo hoje na Terra, aqui em todos os lugares na sua ação, é a não preparação da gente para o que ele está buscando, para a observação disso. Eu tenho até um livro que devia ter pego aqui, que é o Manual da Dupla Evolutiva. Ó, no site da... Peraí que eu vou falar. Editares, ele é gratuito. Vai lá no site da Editares, procura aí, é do IPC, é um PDF, ele é gratuito, Manual da Dupla Evolutiva. É um livro de cabeceira de cama para essas coisas? É. Tem muita coisa específica do Valdo? Tem, mas dizer que não é importante, o que é aquilo? Eu participei na época, vou dar essa introdução rapidinho, e eu tive a oportunidade, essa que eu mais ou menos segui, não foi possível fazer um planejamento durante a vida. Novinho, eu já saí do corpo, aí eu comecei a buscar assuntos e achei o Greenvex, que era o grupo do IPC, Grupo dos Investidores Existenciais, onde a gente tinha como objetivo planejar a vida, fazer uma inversão existencial, a verdade é essa, e planejar a sua vida toda ainda novo. Planejar o que você vai ser, eu não consegui, eu era músico e depois virei analista de sistema, mas ainda assim eu fiz aquilo que eu gostava. Fazia e faço o que eu gosto ainda. E você fazer da sua vida uma utilidade, ou seja, não viver só para você, isso me ajudou muito o Greenvex na época. E além disso também o planejamento da dupla evolutiva. A dupla evolutiva era quando você ainda jovem, aprende a pensar para não se apaixonar por qualquer coisa. E eu não estou falando, não estou criticando o mundo, as pessoas têm direito de ser como são. Mas o fato é que a gente faz muita besteira. Deixa eu ver o que você está falando, que eu vou ter que sair dando multi, né? A gente faz muita besteira durante o caminho porque a gente não sabe. Primeiro, nossos avós não nos deram base. A maioria dos exemplos dos avós só junta 50 anos, né? Porque antigamente as pessoas ainda persistiam naquela coisa por uma questão cultural, hoje em dia já não faz. O que é muito bom, mas é ruim por um lado, é bom por um que você se afasta. Mas ainda não vem a preparação do porquê estou me unindo. A gente ainda está seguindo um umbigo para se unir. Você está se unindo a qualquer coisa. Basta ter um corpinho mais ou menos desenhado, uma carinha bonita, tem. Aí depois você vai ver o que tem por dentro, o que ela é. Aí se der sorte, entre aspas, massa. Você tem aquela música de Rita Lee, que amor é sorte, né? Ela fala que amor é sorte. E aí, o que a gente cresceu? Nossos pais vivem dessa forma, nossos avós vivem dessa forma. As músicas, bicho, deveria ser proibido algum tipo de música no quesito psicológico. Detalhes são pequenos de nós dois. Amor, você me largou, onde é que você foi? Eu não sou ninguém sem você. Se você parar para ver, as músicas elas levam a uma diminuição da percepção. Olha, eu não estou criticando as músicas, não. Eu acho que algumas pessoas podem até não concordar que tem músicas que têm melodias lindas, mas elas não trazem, parece que elas nos prendem nessa visão desesperada por ser feliz somente se tiver alguém. Você só vai ser completo se você achar alguém parecido com você, alguém que pense do mesmo jeito que você pensa. Parece que você está procurando você, né? Namorar consigo mesmo, a sensação que dá. Não, eu preciso me achar. E como eu não me acho em mim, eu me acho no outro. E, claro, isso unindo ao instinto e ao básico da gente gosta, somos carentes. Fato, isso é um fato. Nós somos pessoas carentes, que precisam sentir a pele do outro, precisam encostar no outro, sentir cheiro, tem aquela coisa de querer entrar no corpo, sair, o sexo é normal também, ninguém consegue não fazer esse negócio. Apesar de ser, eu sempre falo que o sexo é uma coisa mais, olhando de fora e racionalmente, eu fico imaginando um ET olhando pra gente. Né? Ele entende.
Mas ele olhando de fora, aqueles caras vão pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, desesperadamente, aí daqui a pouco, às vezes você nem gosta da pessoa, olha pro lado, rapaz, que desgrama que eu fiz. É que nem o cara ir pro banheiro e se acabar, às vezes ele termina e fala, rapaz, eu fiz essa porra mesmo, velho. Você faz assim, fica triste. O instinto sexual é uma coisa que não tem controle e a gente quer fazer o tempo todo. Por quê? Porque quer procriar. Então pronto, junto o instinto com essa irracionalidade que domina a sociedade no quesito do que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou procurando alguém porque eu quero completar a mim mesmo. Eu já ouvi casos de pessoas, como às vezes tem oportunidade de receber alguns e-mails de GV, para que a gente já vai abrir aqui, de pessoas que mandam e-mail pra gente falando que eu não consigo ficar sozinho, eu acabei de terminar um relacionamento, tô botando outra pessoa no meio, só pra eu poder esquecer o outro e ao mesmo tempo também não ficar sozinho. Que porra é isso, velho? Ele tá fazendo com a gente. Eu não sei se isso acontece com vocês também, mas eu tenho certeza que quando eu falo aqui, ó, pense aí, só pense, não precisa falar. Pense numa pessoa que tá sozinha, alguém da sua família que teve problema com o marido, ou com esposa, tudo faz, que está traumatizado ou que está sozinho porque não consegue mais se relacionar com ninguém, como acho que foi alguém que comentou aqui, que foi o Claudir, foi sobre a trauma que ela fica, porque a gente na escola, a gente foi educado desde criança, os nossos pais, vocês são assim, passar em concurso, fazer doutorado, terminar a faculdade, mal termina a escola, já vai para a faculdade, nem faculdade agora, né, botaram. E de repente você se vê naquele desespero, hora nenhuma você pensa assim, olha, vamos estudar, pegar esse menino aqui e fazer ele ser um ser humano emocionalmente inteligente também. Onde ele não vai sair por aí daqui a 2, 3 anos, isso é uma questão de educação tão forte que os países de primeiro mundo têm menos filhos. Porque eles escolhem melhores, pensam melhores, quanto maior o seu nível de educação, de percepção, menor a quantidade de filhos que você tem. Países como o Canadá, além de por causa do frio, eles precisam levar a gente para lá, porque a população dele está velha. Eles não se relacionam, eles não têm gente para trabalhar lá. Eles precisam levar a gente para lá. Então, onde é que tem mais população? Nos países com a educação menor. Aí faz filho pra caramba, não escolhe direito. E aí a gente vive essa sociedade, só para concluir, em que, por osmose, porque é hereditário, na minha concepção, nos meus genes, eu já fui criado, já nasci com a concepção de que sou desesperado atrás de alguém, eu preciso achar alguém desesperadamente se eu estiver com essa pessoa aqui, eu já vou procurar outra imediatamente, olha, eu não estou procurando outra para tentar andar junto como uma dupla. O que uma dupla faz? Tem nesse livro. Eles se ajudam, eles pensam, eles têm individualidade, eles têm respeito pelo outro, eles compreendem, porque já escolheram relativamente, é uma seleção. Uma pessoa que está dentro daquele nível que para ela é convívio. Por exemplo, sem preconceito, zero preconceito, mas em lógica, uma pessoa espiritualista não tem como viver com o evangélico. Não tem, pô. Até dá, se tiverem respeito, mútuo, compreensão, mas vai dizer para mim que isso é uma premissa? Não é. Isso aí pode ser uma exceção. Uma pessoa que tem visões libertas, que pensa livre, que quer ver um mundo onde as pessoas se respeitam, não pode viver com uma pessoa extremamente conservadora, onde ela enxerga que, por exemplo, você não consegue conversar. Você começa a conversar com a pessoa, aí eu pergunto, o que a gente está fazendo com as pessoas apegadas? Eu disse até há pouco agora para a Letícia, estava conversando, que uma pessoa consegue viver até com uma barata, velho. Depois de um tempo ela se apega até uma barata. Depois de uns anos você passa, nossa, bicho, eu não sei viver mais sem essa barata aqui. Todo dia que eu tô aqui, ela chega do meu lado. É exatamente isso que está acontecendo com a gente. Aí nesse tema, esse é o tema. Eu peguei vários pontos aqui pra gente falar. Eu queria que vocês agora apontassem ângulos que eu não estou enxergando, coisas que só cada um está pensando aí, para ajudar na colocação. Saulo, essa questão que você falou dos filhos até de superpopulação, que é uma questão de problema social, do meu ponto de vista, até estava ouvindo sobre o Valdo Vieira falando sobre a questão de politicologia. Essa questão de sistema, cara, tu não acha que é uma coisa que precisa ser mudada nos países que são, principalmente os países aí que não são desenvolvidos? O Brasil é um deles que parece que está cada ano indo para o fundo do poço, que nós estamos, parece, induzindo a população a ter mais filhos devido às oportunidades que elas podem ter com essas crianças, né? Nós temos aí as bolsas, que é Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, quanto mais filho,
Não é uma questão de problema social, no seu ponto de vista? Tá bem, né? Porque eu acho que a espiritualidade está em tudo, Leandro. Ela tá nessa política com. Eu acho que a gente está jogado nesse sentido. Eu acho que não dá nem para se preocupar ainda com a quantidade de filhos, que também deveria ser preocupado, é que é consequência da não educação. Né? A gente já vem da não educação. Por exemplo, um país em que a gente pensa em. Tem gente passando fome ainda, né? Mas a fome é consequência da não educação também. Exato. Uma coisa vai puxando a outra, né? É que a gente sabe que a fome não é um problema de falta de alimento, né? É falta de distribuição. E esse é um problema social. É a coisa de ensinar a pescar, e não você falar Até acho que você não tem como, por exemplo, eu acho os programas sociais uma coisa boa para a gente entrar na política, porque aí já vem um monte de outras vertentes de pessoas com visões específicas, para não conflitar nisso aí. Eu acho que os Estados Unidos, por exemplo, tem um programa social fortíssimo, e as pessoas acham que não. Tem uma parte da eles têm programas de pessoas que não trabalham, pessoas que querem ter filho. Peraí, que acho que está dando algum retorno aí. Para ganhar dinheiro do governo, bem parecido. Só que eles têm a filosofia com uma diferença, né, não falando aqui para a gente não entrar nesse assunto para não falar, que eles têm a filosofia de ajudar. Quem trabalha ganha dinheiro lá. Você só é pobre se você não trabalha. Você pode fazer o que você quiser, você não vai ser um miserável, não, de forma nenhuma. Dificilmente você chega nos Estados Unidos, isso é um fato, ou no Canadá, e você vê um morro com favela. Não tem, velho. Não tem. É triste isso, mas não tem. A questão cultural. Aí o que acontece? As pessoas lá, você anda na cidadezinha que eu mandei lá, eu passei a Califórnia toda, outros lugares lá por dentro também. Como o Monterey, que é uma cidade pequena, uma coisa pequenininha, uma estrutura impressionante. Aí você vê as pessoas pobres, tem sua casinha ali, sua casa. Às vezes estão ali de casa, vendo televisão, o dia todo lá com a TV, não faz nada, mas tem sua estrutura, né? Então não dá para comparar, espiritualmente falando, o que eles têm em relação a gente. Eu acho que o Brasil ele precisa assim, de um posicionamento espiritual mais forte, uma preocupação educacional, além da... E a gente vive um sistema pesado aqui, que acho que é a consequência da cultura que a gente veio vindo de muitos anos já. De aproveitamento, de levar vantagem em cima dos outros. Isso não é uma cultura política, isso é uma cultura pessoal. Se você andar, vocês sabem disso, dá uma passadinha no trânsito, a quantidade de aproveitador que tem, aquilo é corrupção em pequeníssima escala, não compara com um cara que faz um mal desse grande que nem tem por aí agora nessas operações que estão acontecendo da Polícia Federal. Mas isso é corrupção também. Mas isso é um outro assunto também, né? Pra gente não sair muito. Mas tem a ver com a questão da gente, do que a gente está falando hoje, que é a gente como ser humano está andando à deriva. Diga aí, só preciso falar, vocês conhecem alguém que está sofrendo, que perdeu alguém, que se separou, que está com o filho lá, que está conflitado? Todo mundo conhece pelo menos algumas. É ou não é? Você percebe? O interessante... Fala. O interessante, Saulo, que enquanto a gente mentalizava esse assunto, eu me recordo que certa entidade comentou em algum vídeo que eu vi sobre a necessidade de reencarnar e o porquê da gente reencarna, né? E realmente é esse fator, é a necessidade de saber conviver com o próximo, é saber ter um convívio tanto social, afetivo, amoroso, e o principal é saber conviver consigo, né? Aquele olhar interno para resplandecer a verdadeira essência, que você não precisa da outra pessoa, você precisa de si. Você pode ser feliz somente com a tua vida, com o que você tem, da maneira que você tem, com quem seja ou quem for. Né? Eu não vou dizer nomes porque agora não me vem à cabeça para vocês dar uma olhadinha. Mas certa vez eu ouvi um comentário de alguma entidade e foi muito, digamos assim, ecoou dentro esse fator que a gente não precisa ser feliz com a outra pessoa. Você será se você está sendo feliz consigo. E esse é um processo bem íntimo. E nesse processo, a gente tem que quebrar muita barreira interna para chegar lá dentro e ver a nossa essência, digamos assim, usar essa palavra, o nosso amor próprio. Aí você pode ser feliz com quem for.
só pro teu cachorro, só pro teu gato, indiferente se você gosta do mesmo sexo ou não, é indiferente do que a sociedade pensa ou acredita que pensa. Já parou? Fala, Lena. Desculpa, Saulo. Eu vejo assim, ó, felicidade é um estado de espírito, né? Você pode ser feliz aceitando as coisas como elas são. Acho que tem alguém falando também. Aceitando como elas são. Então, você pode ser feliz não ter dinheiro, você pode ser feliz aceitando você como é, sozinhos, né? Então, a gente acaba esperando ser feliz com uma pessoa, acaba esperando ser feliz com sucesso profissional, achando que aquilo que você disse, que o negócio é você estudar, você fazer uma pós, fazer um doutorado, e ter sucesso financeiro, e daí você vai ser feliz. Então, é um assunto assim, bem complexo, assim, pra gente poder estudar e debater, sabe? Então, vai do ponto de vista de cada um. Tem gente que não tem nada e é feliz. A questão do ego, né? Tem gente que nasceu sem nada, que a questão física, que tem uma deficiência física, que vive sozinho o resto da vida e é feliz, poxa vida. Então, acho que felicidade é isso, é um estado de espírito. Basta você aceitar as coisas como elas são. Isso que o Leandro falou e junto com o que o Claudio falou, a gente faz uma mescla, assim, por exemplo. Imagine que você... o que acontece aqui nessa dimensão? Juntou todo mundo, quer dizer, várias pessoas de várias frequências encarnam na mesma frequência. Isso é uma oportunidade legal de fazer uma miscigenação, uma mistureba mesmo, proposital. Porque lá existe a separação. Lá você não fica, você até fica por necessidade, mas não fica especificamente preso no mesmo nível de pessoas que não passam, não pensam, não vibram na mesma faixa que você. Assim como a gente não fica, as ondas de rádio não ficam juntas com as ondas de satélite. São ondas de rádio as duas, com frequências diferentes. Né? Tem alguém com retorno resultado aí. Aí você imagina que você está num... Veja quem aqui está com esse retorno aqui. Maso, sei lá. Vou dar um... Pronto. Deu um mute nela aqui. Vou deixar retorno. Se quiser falar, por gentileza, coloca pra gente aí. Só fala aí, viu, Mamassou? Porque tá dando coisa. Fala. Tudo bem? É o Rodolfo. Isso. Eu acho que cabe muito da pessoa, o que ela busca, sabe? E essa coisa das relações e tudo mais, não é uma coisa... Por exemplo, você não é um para relações, outro para o trabalho, apesar de parecer assim, mas você é uma pessoa que busca uma coisa. Então, por exemplo, assim, o que você busca? Você busca um crescimento na vida? Então, caso você esteja com alguém, esse crescimento, essa oportunidade, vai ser amplificado com uma pessoa do seu lado, para você crescer com ela, estar junto. Então, eu acho que cabe muito do que a pessoa está buscando, sabe? Essa é a minha opinião. Rodolfo, aí também mora um negócio interessante. É isso que eu queria falar. Será que a gente sabe o que a gente está buscando? Essa é a pergunta, entendeu? Será que a gente consegue pensar exatamente o que a gente está buscando? Porque, olha, imagine que você entra num aquário, você é jogado dentro do aquário, tá? E lá dentro desse aquário, todos os peixes têm uma locazinha. Todos. Ou pelo menos a grande maioria. Inclusive o peixe que te criou, ele tem uma loca e tem uma peixinha do lado dele. Que não necessariamente se dá muito bem. Mas eles vão vivendo juntos, se tratando mal a vida toda. Foi assim seus avós? Muito provavelmente os avós foram assim. Né? Se davam bem, em casa e casa. Né? Enfim, mas era uma arenga completa. E a gente vai vendo, porque viver junto não é fácil. Aí de repente você é jogado no meio daquilo, você nasce vendo aquilo, você não consegue ver outra coisa. E você acha a ideologia de que, é lógico que, no geral, até frases de impacto de outdoor, a felicidade depende de cada um, a paz é de cada um. Mas não é exatamente assim que a coisa funciona. Você está jogado numa cultura que você é inserido nessa cultura, não lhe é dado muita opção de pensar educacionalmente falando. Né? Desde criança. Isso que eu estou falando. O que acontece é que a teoria que a gente está falando aqui é linda. Mas, meu amigo, quando a sua mulher te larga, te dá um pé na bunda, ou vice-versa, o homem faz isso, toda a teoria vai pro brejo, meu irmão. Você vai chorar no canto, vai ficar depressivo. O que acontece com isso? Porque você está inserido numa sociedade doentia culturalmente falando. Nós não somos preparados para isso. Você só foi preparado, e muito mal, por sinal, porque não tem sistema educacional certo aqui,
para ser um escravo social, que é trabalhar 8 horas, olhando para o relógio, a hora que vai embora, você bater o ponto, você vai embora. Isso é o certo, entre aspas. Inclusive, ser pontual no certo é ser eticamente e moralmente falando. Não importa se você é bom ou não é, importa você ficar ali sentado o dia todo, esperando a hora passar, e é ser pontual. Então, isso é muito difícil você chegar e falar se você está fazendo a coisa certa, se você está agindo certo, se é a sua vontade que está inserida ali, ou uma imposição absurdamente cruel, inconsciencialmente cruel. Ela não é proposital, ela existe por osmose, e você é criado dentro de um processo de total robotismo. Você vai ser alguém que precisa de alguém o tempo todo. As músicas, velho, as músicas são criminosas que elas fazem com a gente. Eu acho que deveria ser proibido. Não ouça música que fale, meu amor me largou, socorro, cadê eu, não sou ninguém, sem você eu não preciso, não vivo, cadê você? Isso é crime, isso faz mal. Nós somos hipnóticos. Você sabia que se eu chegar pra você dormindo, isso é científico, começar a falar, você passa a fazer aquela coisa, isso é hipnose. Isso funciona na mente de uma pessoa consciente, a mente de uma pessoa normal, não é louca, não. Inclusive, técnicas políticas são usadas de manipulação social, porque sabe que funciona em cima da população. Viu, Saulo? Oi. Tá ouvindo aí certinho? Nunca usei esse hangout aqui, não sei se vai ficar meio estranho. É o Matheus, pode falar. Enfim, um ponto que eu acho legal também de se tocar, que nunca vi ninguém tocando nesse ponto, é sobre o dormir junto também, né, depois que você casa. Ou seja, além de você ser propriedade da pessoa, de usar uma aliança, né? Tudo é uma coisa simbólica, de ter que estar sempre junto, não poder conversar com ninguém. Tô solteiro a partir de agora, ó. Vou apanhar hoje. Agora apanha. E além disso tudo, você tem que. A sociedade impõe de você, tipo, chegar e dormir, acordar com uma pessoa toda hora, e ninguém questiona disso. Se você vai contra, você é um cara meio louco, que tá querendo tirar modinha de. Enfim, uma coisa que o pessoal não leva muito a sério isso, né? Dormir junto tem sua parte boa, enquanto você tá ali e tal. certeza. Na hora que você pega no sono, vai dar vontade de boar, sai, desgraça, cair da cama. Velho, algumas pessoas dormem grudado, mas depois do tempo, velho, você passa a sentir mais. É bom dormir grudado até você sentir mais seu braço, parece que você vai perder o braço. Não dá, cara. Tem um certo limite. Então, velho, eu concordo com você. Eu acho que, inclusive, dividir a mesma cama, você não pode se mexer porque a pessoa do lado é mal-humorada. Aí de você acordar a desgraça do lado, que acorda o obsessor junto, mesmo. E briga com o edredom, então? Pois é, e você se dá o edredom, nem um peido solitário você pode dar, porque vai pra pessoa também, cara. Puta, E fica difícil pro cara que tem um quarto pra fazer as projeções, porque pô, o cara é casado, daí vai para o quarto. Ainda geralmente é de noite, sabe? É uma coisa bem... Aí a gente cria o conceito de... Isso é um conceito psicológico. Tem uma amarração psicológica, cultural absurda também. O que acontece? Você estava falando... Eu acho que o grande problema isso aí já entra no quesito espiritual muito sério, inclusive, é a posse sexual. Porque, por exemplo, imagine que sexo fosse falar. Eu não poderia falar com o Rodolfo, porque eu seria gay. Entendeu, velho? Se eu falasse com o Claudio, eu seria gay, porque o sexo, falar desse prazer. O que acontece é que quando você casa com alguém, e você está com alguém, a fidelidade existe especificamente, porque se não fosse por ela, hoje você não saberia quem seria filho de quem seria pai de quem seria mãe de quem, você não saberia. Né? O que acontece principalmente é isso no social. E aí vem a posse, é o que o Matheus falou. Aí quando você começa, você pega uma pessoa, o cara tá sozinho a vida toda, tá solteiro há 10 anos, aí acha uma criatura, 3 meses, tá, no começo ele diz que é tudo que ela tá, eu tô feliz, chega a ver até passarinho no madrugada, cara. Passarinho azul. Tudo que você imaginar ele vê lindo, uma verdadeira, inclusive eu vi uma entrevista certa vez, eu procuro essa entrevista desse cara, no Jô Soares, uma pessoa falando que o estado de apaixonar é um estado psicótico e passível de tratamento. É diferente do amor, né? Claro, se você passa... Porque assim, o que é amor? Por exemplo, você ama seu irmão, um exemplo. Nunca vai deixar de amar o seu irmão e não necessariamente você se sente posse, dono dele. Em alguns casos doentios, à parte. Né? Isso é amor. Qualquer outra coisa... Eu digo a você o que não é amor. O cara tá com a mulher agora, vocês, eu, todo mundo... 24 horas, eu tenho certeza que daqui a 10 anos vai acontecer, pelo menos com algum de nós aqui na sala agora.
Na sala. Tá casado, tá namorando, tal, é um amor, não vive, passou, acabou. Vocês saíram do 100 pro 0, nem se fala mais. Isso é amor? É isso que é amor? É isso? Como é que pode? Me diga aí um só, eu vou perguntar só um de vocês aqui no canal. Tem poucos, não tem muitos. Nós temos 39 pessoas assistindo no geral. Não aconteceu isso com vocês. Tem alguém que você estava namorando que nunca mais se falou. Duvido você falar que não. Ou não se fala mais, ou nunca mais se viu, virou as costas, foi embora. É isso que é amor. Você agarrava a mulher 24 horas, e ela você 24 horas, não conseguia nem respirar, às vezes, tão encosto que quem gostava do lado. Aí, de repente, você acabou, não, agora eu quero outro. A bicha, a gente não tá procurando alguém para amar, velho. Isso é um fato. A gente tá procurando alguém para trabalhar nossas carências. É só isso que a gente tá fazendo. Para trabalhar nossa posse, para ficar com medo de dormir sozinho, para sentir alguém, para cuidar das nossas inseguranças. Hora nenhuma a gente procurou alguém para ser uma coisa do lado, e principalmente se alguém para estar do lado, para ser também. Porque você traz encosto para pé, você tá lascado na sua vida quando você não escorre. Porque é ciúme 24 horas, é posse 24 horas, posse em cima de ideias. E o que acontece quando você não se dá bem ideologicamente com aquela pessoa? Acabou o tesão, velho. Se nos primeiros 3 meses de relacionamento é sexo 3 vezes por dia, velho. Eu sei o que eu tô falando, pô. É capaz, a gente se ama mesmo, a gente se acaba 24 horas. Depois de 3 meses que você perde, principalmente quando você está solteiro durante muito tempo, aquele impacto inicial, que apesar de bonita forma, você começa, mesmo as pessoas sendo lindas, olha, e você começa a entrar na mente da pessoa, onde a pessoa começa a parar de fingir mais uma coisa que não é, e colocar para fora a sua personalidade, aí você começa a ver que o tesão começa a diminuir, ou até aumenta se a ideologia for boa. Ou, mesmo que não sejam espiritualmente elevados, mas eles estão no nível relativo ali de compreensão, morreu Maria Preava. Eles vão se dar bem, vão sentir desejo um pro outro para sempre. Agora, depois de um tempo, o que dá tesão é a mente. Eu não estou falando de tesão aqui porque a gente está falando de relacionamento. Mas o que faz uma pessoa desejar a outra é a inteligência. Isso depois de um tempo. Ninguém consegue viver com beleza, com nariz bonito, com bunda empinada, ou com dinheiro muito tempo. Você vai ficar com aquela pessoa por causa de dinheiro, se esse for a base do que você está procurando, já era. Sua felicidade já foi. A sua ideologia é zero e sua busca por ser alguma coisa também é zero. Isso que eu estou falando aqui. Nesse ponto, Saulo, que tu falou assim, depois do tempo que passa, e aí tu não consegue ver aquelas coisas que tu queria ver na mente da pessoa. Não, na verdade não é depois de um tempo. É o que acontece? Como você tá carente demais no começo, você tá solteiro. É o Thiago que falou agora. Tá solteiro, Thiago. Aí você tá solteiro, então no desespero social, cultural que ele tá vivendo, você não vai fazer seleção, velho. Você vai procurar qualquer coisa gostosa, ou qualquer coisa que você possa agarrar na sua carência. Aí no começo é uma delícia, você se apaixona porque não está preparado, se jogou mentalmente naquilo, era tudo que você pensava. Inclusive falar agora é diferente, sempre é diferente, né? Aí depois, sim, mas assim, depois de 3 meses de um tempo, só para concluir o que você perguntou, você começa a perceber que mentalmente não era exatamente o que você procurava. Mas assim, então, aí mentalmente tu percebe que tu queria que ela fosse diferente. Que aquela pessoa fosse diferente. Ou que não é que ela fosse diferente, eu pelo menos aceitasse você como você é. Então, aí eu pergunto, até que ponto a gente está seduzido pelo nosso próprio reflexo e pela aparência externa que a gente demonstra assim, para a sociedade? Também. Às vezes a gente está vivendo em função de uma situação também que nós somos o errado, às vezes, nessa busca. E vice-versa. Você busca alguém da forma errada, né? É exatamente isso. Rapidinho. O que eu penso é assim, até que ponto eu não sou um macaco numa árvore que tá olhando assim, esse galho aqui não é legal, e aí eu vou para outro galho, outra árvore. E aí, mas esse aqui tem essa fruta que é verde, eu gosto de vermelha. Aí tu vai para outra, mas essa fruta é amarga, eu gosto da doce. Essa fruta é grande, eu gosto das pequenas. Então, até que ponto a gente tem o contentamento? E qual é a diferença do contentamento com o, tipo assim, eu me contento, eu consigo entender a mim mesmo, eu tenho compaixão comigo mesmo, tenho compaixão com o outro, entendo que a gente está num ambiente impermanente, que daqui a 10 anos, ela que está loira vai ter cabelo branco, por exemplo, né? Então ela que tem a bunda empinada, daqui a pouco não vai ter mais. Até atingir a tal maturidade, né? Por isso aí também tem idealização, né? É exatamente assim.
o que acaba acontecendo é que você faz a sua projeção na pessoa do que você quer. Mas isso também é falta de educação social. Isso também é aquilo que... É o que eu falei. O que você está... A pergunta simples é primeiro. A pergunta simples é daqui para lá e não de lá para cá. Porque você não tem como controlar o lá, concorda? Você está em cima da árvore, como o Thiago falou, e ele não tem como controlar quem vai passar. Não tem. Nem como é aquela pessoa que vai passar. Mas você pode controlar em quem você vai abordar. Quais são os princípios que você busca numa pessoa que vai passar. E mais... Claro, como você falou, quais são os seus princípios quando você busca isso, né? Você pode estar buscando, como você falou, um princípio distorcido. Eu quero uma idealização, aí você está falando de uma pessoa que já está fazendo errado, ele já começa errado e vai terminar errado. Nós geralmente temos o que a gente procura, né, Som? E o que acontece com o tempo, a gente acaba descobrindo os podres da pessoa e acaba não aceitando, esperando que a pessoa muda, mas a pessoa não muda. Às vezes não é nem isso, também, Rodolfo, concordo, nós temos mais ou menos o que procuramos, mas às vezes nós ainda não temos um processo de educação para aquilo que nós estamos procurando. Como você está aí? Imagine uma pessoa com fome, está na rua com fome. Não adianta você chegar para essa pessoa e falar palavras bonitas. Mesmo que você tem que fazer é levar comida para ela. Para depois ela alimentada, você conversar, rapaz, poxa. Então o que está fazendo é que nós estamos famintos, desesperados, carentes, mergulhados nessa cultura absurda, doentia, que eu também estou inserido, vocês estão, nossos pais estavam, nossos avós estavam, de precisar de alguém desesperadamente, custe o que custar, seja quem for, às vezes. Até tem aquela coisa, o que é melhor, antes só do que mal acompanhado, ou, como é a outra frase, antes só do que mal acompanhado, ou amor que não compensa é melhor que a solidão. Elas entram em conflito. Tem gente que acha que amor que não compensa é melhor que a solidão. Creia, tem muita gente que pensa aí, por causa dessa cultura. E tem gente que pensa que é melhor sozinho do que mal acompanhado. E é o fato, né? Tem gente falando um monte de gente. O melhor exemplo que eu vi do Saulo, não sei quando que tu falou, mas é sobre o quão imerso nós estamos na sociedade. Por exemplo, se eu tivesse nascido no Oriente Médio, eu ia ter 10 esposas e eu ia ser legal, ia ser normal, e a cultura ia ser aceitável. Mas como não, eu vivo no Brasil, se eu tiver 2 mulheres, já vou pra cruz. E outra coisa, só para uma outra questão. Quem disse que a gente precisa de alguém? E se a pessoa não quiser ninguém? Ou quiser amigos? Tem pessoas hoje em dia que a gente pode falar isso. É anormal falar isso, anormal não é nem a palavra, é não comum, né? Porque seria uma coisa. Porque hoje em dia não tem muita gente assexuada por aí. Normalmente as pessoas sempre têm vontade, quando não para um sexo, tem para o mesmo, sem defeito, sem problema, isso não é problema, né? Mas não se vê muito caso de pessoas assexuadas, pessoas que simplesmente sentem amor. E eu acho que, inclusive, a gente evolui para um amor sem necessidade de sexo. Por que a gente não poderia? Só uma questão aqui, uma questão tópica, por fora. Amar várias pessoas. Um exemplo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, não respondam se vocês estiverem comprometidos ou se isso vai ser problema para vocês, isso inclusive é problema para mim. Vocês continuam desejando outras pessoas, mesmo estando com a pessoa que você está. Ainda que você estamos ainda inseridos numa cultura única de monogamia, é assim que eu sou fiel, existe a ética, a moral, porque são os conjuntos da ética junto com a religião, aquilo que você crê ser certo e errado. E ainda assim, você nega a sua própria realidade, segurando o seu desejo. Eu não estou falando que você tem que ter desejo, entenda o que eu estou falando, para não dizer que eu estou dizendo a você que tem que sair por aí comendo todo mundo. O que eu estou falando é que você sente desejo por outras pessoas. Você sente vontade sexual com outras pessoas. Você sente vontade, às vezes, só de se aproximar. É uma pessoa tão legal que você tem vontade de se aproximar daquela pessoa. Mas não faz porque está prisioneiro de uma danada de uma cultura onde a sociedade inteira vai te olhar errado se você fizer errado. Então, assim, a questão do questionamento profundo é muito importante para saber o quanto a gente está imerso nisso e quanto é certo, por exemplo, você nem sabe, mas você hoje é casado, tem filho, faz tudo que todo mundo faz, anda pelo mesmo jeito, e justamente porque todo mundo também faz. E se não for exatamente essa a base da felicidade? Se a base da felicidade não vai ficar sentado no escritório o dia todo trabalhando? E se não for? E se esse não é o ser humano? Se o ser humano feliz era aquele que era o índio, você conhece a história do índio, só para finalizar? O índio estava sentado, deitado na rede, chegou o português.
né? Quebrou o português e perguntou, e aí, cara, vamos lá, vamos pescar, porque a gente... Não, mas eu já pesquei, o índio falou, já pesquei. Não, mas levanta daí, vamos pescar, porque a gente aí pega mais peixe, mas já tem um peixe ali para hoje. Não, mas a gente pega mais peixe, a gente vende esses peixes, compra outra canoa. Mas eu já não tenho uma canoa, o índio falou. Não, mas a gente compra outra canoa, contrata mais índio, pega mais peixe, a gente compra uma terceira canoa. Para quê? Ele falou, não, para depois a gente poder descansar, mas já não estou descansando. Um exemplo, né? O que eu quero falar é que ele já estava na felicidade dele, que era a simplificação do que ele fazia sentado, e a felicidade é relativa, como o Guilherme falou aqui. Né? Tem gente falando pra caramba aqui, o Isaac está falando aqui, a gente pode até falar, o pessoal está conversando, fazendo textos grandes aqui, o Leandro. Vão aí, vão direcionando aí, porque vão encontrando os argumentos aqui, os pontos, vai ser legal, vai estar ficando legal. Paulo, eu queria puxar um pouco pro lado da tecnologia hoje em dia, a nossa cultura de afastamento. Agora, aquela coisa do cinema, que todo mundo assistia junto, aí virou para a TV, e hoje é uma tela única do celular. Então, eu acho que isso está afastando e analisando muitas relações. Também. Mas tem outro ponto também que eu vejo positivo aí, Rodolfo. Antigamente, tudo tem lados. Eu concordo para você que a gente está, inclusive, perdendo tempo. A noção de tempo da gente está indo embora porque a tecnologia, a quantidade de informação que está assimilando. Mas isso eu acho que é consequência da evolução. Isso não vai ter jeito. Quanto mais evoluído a gente vai ser, consciencialmente falando, o ser humano, mais informação ele vai vincular, mais dispositivo ele vai dar para isso. Inclusive, a comunicação da gente hoje em dia só não é mental porque tem os aparelhos. Porque se fosse mental, ele estava falando no WhatsApp mental aqui. A gente está sempre todo se comunicando aqui. A comunicação faz parte. Mas a internet, eu vejo ela como extremamente positiva num quesito que a maioria das pessoas ainda não que criticam isso. Né? Uma coisa é você sentar numa mesa e o cara está no WhatsApp, eu estou falando de equilíbrio. Né? Equilíbrio é assim, eu não vou ficar aqui, sabe... Existe equilíbrio, aqui é um momento social, vamos conversar, vamos educadamente, até usar, se precisar, mas conversar, isso é bom, isso é legal. Né? Mas a internet fez uma coisa boa. Antigamente, você andava numa boate, ou num show, ou num lugar qualquer, via uma pessoa bonita, se aproximava dela, alguém que instintivamente chamou atenção, isso é normal, isso não tem erro nisso. Né? Por exemplo, existem recursos instintivos que são usados para isso, como a questão Não, a pessoa perguntou aqui. Não precisa nem bloquear ela, alguém por sem querer aqui, só dá mute. Tem uma coisa ainda ali, mas tudo bem, vamos lá. É porque ela está com retorno lá, no sem querer lá. Não é interessante ela abaixar o volume do microfone dela, que aí dá menos pepino. E você hoje tem as condições na internet, ainda que erroneamente, tem muita gente enganando os outros, de conhecer pessoas, vai entrar num grupo específico de espiritualidade. E mais ainda, viagem astral. Se você conhecer uma pessoa que dentro de um universo gigantesco, foi fazendo seleção, encontrou uma pessoa que gostava de viagem astral, ela é bem diferente de você em outros pontos às vezes. Mas você concorda que existe uma chance de você se interagirem mais? A internet criou a seleção das pessoas, os grupos, que existia também no mundo numa proporção bem menor. Por exemplo, você acha uma pessoa igual a você na sua cidade, igual entre aspas, que não estava procurando, mas mais parecido, uma dupla para você andar junto, você tinha que sofrer para isso e ter sorte. Às vezes, ou a incoincidência da reencarnação, que o mentor aponta você para lá, energeticamente, magnetia. Mas hoje em dia você consegue achar uma pessoa no Canadá. Eu vou achar um cara, uma namorada, um namorado que mora no Canadá, exatamente da forma que eu me dei muito bem por causa de um específico grupo. Então a internet tem uma coisa boa. Eu estou aqui no momento falando de Londres aí com vocês, isso é interessante. Pois é, então, onde você está? Em Londres, Rodolfo? E a gente está conversando, e não é só de relacionamento de pessoas, nós estamos nos relacionando de um assunto legal em que a gente tem mais ou menos uma ideia afim. Entre aspas, Rodolfo, era mais fácil se você visse uma pessoa pensasse com você gostar dessa pessoa, falar, pô, bicho, eu quero essa pessoa, se eu preciso casar, se eu preciso me relacionar e eu sou carente, isso é um fato, Rodolfo, as pessoas pensam, então é mais fácil eu gostar do Rodolfo, por exemplo, ele é mais parecido comigo. É mais fácil eu viver com essa pessoa do que sair por aí num show. Será que eu vou achar o Rodolfo no show do Belo? Eu não vou achar. Entendeu? Pelo menos eu espero que não. Não, vai não. Pode ter certeza. Vem pra você. E assim, o que eu estou sentindo agora é isso. Assim, uma aproximação muito grande por causa de um tema, de umas ideias. Isso é interessante. E contraposto a isso, muito interessante também, por exemplo, com meus amigos, o que aconteceu. Por causa da internet, coisa de relacionamento, assim. Hoje, eles acham que eles veem minha foto lá no Facebook, então eles já interagiram comigo de alguma forma.
eles me mandam um WhatsApp, mas é um texto num programa, entendeu? Então, tipo assim, de um lado eu perdi, normalmente, assim, a gente perde nessa coisa, essa interação. E assim, hoje eu tenho minha namorada aqui comigo, brasileira, então isso também é muito bom. Na verdade, a conexão mental e cordões energéticos que a gente cria, até durante os relacionamentos, isso que fica... a gente já tocou nesse assunto, mas vou dar uma pinceladinha também. Suponhamos, eu tive um relacionamento sexual com uma namorada e esse processo me gerou danos emocionais. Me botou uma gaia, me colocou, deu uns pés na bunda, suponhamos, né? Aí o que acontece? Fica muito na gente essa ligação mental dela comigo. Então, e essa conexão que a gente tem sobre o mesmo assunto, indiferente o assunto que seja, cria esse magnetismo que a gente fica atraído. Da mesma forma, o Saulo emana o pensamento de fazer um hangout. Beleza, a gente está ligado, a gente capta, a gente acessou, tal momento a gente, tal hora tem o hangout, tal hora tem a conversação. Então a gente já cria aquele elo mental, aquele cordão energético. E da mesma forma são os nossos relacionamentos. O contato, o assunto, uma divergência, uma solução. Cria esses. E essa questão, a pessoa entender que essa ligação que está te favorecendo ou te atrapalhando, às vezes a pessoa dá mais importância na questão negativa dessa ligação, que para nós ainda digamos assim, um mito, uma fábula, mas a gente, pelo menos eu tenho compreensão ou um entendimento que isso é um fator real, tanto para dessa vida quanto vidas passadas. Isso influencia totalmente na nossa relação. Talvez hoje uma pessoa que não consegue ter uma relação estável, harmoniosa consigo e com o próximo, seja um problema mais antigo, um cordão mais longo, uma data muito mais estendida do que hoje com uma pessoa que está do nosso lado ou esteve do nosso lado. Né? Pelo menos é uma observação que eu tenho referente a relacionamentos e não a as relações em si, não o tempo da relação, tanto nessa encarnação quanto em outras, mas assim, essa ligação mental, esse cordão energético que nos mantém ligados. Suponhamos, a fulana lá me deu um pé na bunda e me deu uma gaia, um pacote completo, né? Tipo Skyfall, né? Aí, no próximo relacionamento, ela vai falar uma palavra-chave e vai ativar aquele cordão, até a desgraçada lá, fulana. Aí eu vou ficar puto da cara porque ela tá fazendo a mesma coisa, tá tendo o mesmo padrão que a outra fez. Aí eu já vou puxar tudo, aquele histórico, aquele registro, aí fodeu. Pô, você voltou lá no passado, deixa o passado lá, pô. Guarda esse negócio. Isso também é educação. Era mais ou menos isso. Pode falar. Eu acredito que a maioria das pessoas vai atrás, né, de outros, fica procurando, né, um par, porque elas não conseguem viver sozinhas com elas mesmas. A maioria das pessoas, elas nem se conhecem. Muitas vezes eu tinha uma amiga, que era minha vizinha, que ela vivia sempre chamando a gente para ir lá, porque ela não aguentava ficar sozinha. A maioria das pessoas não aguenta ficar sozinha, por isso que procuram uma muleta de outra pessoa para ficar ali do lado. Como a gente falou, né? Eu concordo. O que acontece é que a gente precisa botar uns pontos na mesa. Eu falei rapidinho no começo, só para deixar claro. Nós somos carentes. Não é geral. Tem gente que é menos carente, tem gente que é psicopata, não precisa de ninguém para nada. Estou falando de uma pessoa equilibrada. Ela é carente, ela tem uma necessidade, por exemplo, nós precisamos de algumas coisas, pelo menos no meio social que nós estamos aqui, inseridos na cidade, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de um determinado equilíbrio para ter tranquilidade, de uma pessoa para dividir os momentos, mas uma coisa é você viver em função somente de precisar, e por causa dessa educação que nós fomos criados, essa cultura nossa, de alguém o tempo todo do seu lado para poder não se sentir sozinho. Até quanto essas pessoas que estão se sentindo dessa forma,
Até quando isso é doentio, até quando isso é saudável, até quando elas não percebem que esse desespero por ter alguém o tempo todo, tem gente que não consegue ficar muito tempo sozinha, ela fica tão mal com ela mesma, faz tempo, que ela própria às vezes não consegue entender até o que é isso. Aí você pergunta, Saulo, isso seria só uma questão de educação da encarnação, ou isso pode ter repercussão também espiritual? Com certeza tem as duas coisas, né? Tem gente que sofre horrores porque... E outra coisa, você até comentou uma coisa, tem pessoas que elas não se suportam, né? Elas não são boas para elas próprias, inclusive são insuportáveis para outras também, por isso que inclusive ela fica muito sozinha, porque ninguém, nesse mundo aqui não, o mundo de a caridade ela é muito baixa, ou seja, as pessoas precisam ganhar alguma coisa para você estar lá do seu lado, né? Dificilmente alguém está do seu lado, você seja uma mãe, um irmão, alguém abnegado, desprendido, então tem que ter uma troca, ou seja, para você ter um amigo do seu lado, você tem que oferecer alguma coisa para ele, no mínimo uma boa companhia, uma pessoa leve, uma pessoa que transmita alguma coisa, porque vocês devem saber disso, tem gente que o tempo todo precisa de alguém para desabafar, para pesar, tem gente que precisa de um relacionamento do lado, o que é triste, é infeliz, é depressivo, e ela só consegue ser feliz com alguém do lado, ela não é feliz sozinha de jeito nenhum, inclusive, só para completar, quando você é muito triste, carente, sozinho, não pense que com alguém vai ser, normalmente não vai, com o tempo você vai acalmar a carência, mas a tristeza vai continuar, porque ela faz parte da gente. Né? A arrumação, a organização interior da gente não está bem feita. Então você está triste, aí briga e culpa o relacionamento pela sua tristeza ainda. Você não me faz feliz. Tem gente que tem uma mania de usar um termo que eu acho quase criminoso. Isso é mal amado, é falta de sexo. Tem gente que fala isso. Toda pessoa triste, já ouviu esse termo, né? Isso aí é mal amada. As pessoas atribuem a infelicidade a não sexo. Isso é um absurdo. E rapidinho, só para acrescentar no que você falou, também essa coisa, se você não é que tratar, mas assim, essa coisa de você ser triste, e aí você vai buscar alguém para resolver isso, não vai, né? Porque o que vai acontecendo, você vai virar um vampiro dessa pessoa. Isso até pode te botar para cima, te nivelar, mas a qual preço, né? Se você não fazer o seu trabalho. Outra coisa, você aceitar alguém ou ir buscar alguém porque está carente com saudade de outra. Porra, isso aí tem como dar certo essa matemática, velho. Saulo, oi. Se a gente entrar naquele quesito de pessoas assexuadas, elas não seriam evoluídas, né? Um tanto quanto evoluídas, ou não tem nada a ver? Não, tem nada a ver. Sexo, até porque você... O que é o sexo? Assim. Não, o que é o sexo? É assim. Se eu pegasse você agora, Matheus, encarnasse e botasse você dentro de um carro, encarnasse seu corpo astral, se fosse possível, dentro de um carro, você ia ter atributos de um carro. Ou seja, você ia precisar acelerar, virar o pneu, frear, patar gasolina. Então, o que significa dizer? O sexo é um atributo do corpo, porque espiritualmente não dá para fazer espíritozinho. Então, você não precisa fazer sexo no mundo espiritual. E aí você pensa, pô, como é que é feliz sem sexo? Você nem consegue, é que nem o carro se perguntando, como é que pode ser feliz sem escapador? Né? É parecido com isso, escapamento, né? Mas são pessoas desprendidas, né? Não tem facilidade. São pessoas que não. Veja bem, não estou falando de pessoas pela ótica da psicologia e algumas coisas, pessoas totalmente assexuadas, em alguns casos, têm problemas. Né? Inclusive, normalmente, pessoas assexuadas têm problemas de comunicação. Sim. Não são todas. Isso que eu estou falando, que tem exceções. Tem pessoas espiritualizadas que não sentem vontade de nada. Tem pessoas que estão usando a religião como disfarce, sentem uma vontade miserável e diz que não sente. Você acha que o padre não sente? Ah, velho, fala sério, velho. É hormonal, do próprio corpo, né? Biológico. Não tem como, então. Por exemplo, você acha que Chico Xavier não sentia? Você pode pensar, não, eu sentia. Chico Xavier sentia carência. Sentia vontade de ter alguém. Tem uma parte de um livro que fala isso, eu falei. Ele sentia também, porque quando você entra num corpo, você passa a usar os atributos dele, você pode até não ter, pode até não fazer uso, mas ele não influencia a sua vida? Claro que influencia. Para fazer xixi, você faz por onde? Assim, então você está usando os recursos do corpo físico. Estão passando pela dentro do carro a gasolina. Aquilo está passando nas suas veias. Os hormônios estão passando por dentro de você.
Você não tem como fugir dos recursos do corpo. Agora, o que acontece é que não tem esse pensamento do cara que é assexuado é menos evoluído. Pelo contrário, às vezes, se ele for uma pessoa equilibrada, totalmente desprendida, independente de religião, independente de lavagem cerebral, porque tem essa coisa de lavagem cerebral também, né? Aí, provavelmente, o desprendimento... Aí as mulheres vão pensar que são mais evoluídas, né? Eu não sinto vontade sexual, eu sou uma deusa, né? É porque existe uma questão física, e a mulher, no quesito... Não se preocupe que hoje você está com homem, amanhã você nasce como mulher, e vice-versa, então não existe preconceito aqui. Isso é um fato. Até o hormônio feminino que dá desejo é a testosterona. Na mulher. Até o que dá desejo na mulher é um pequeno penizinho que é o clítoris. Isso é um fato. Isso não é uma conversa fiada, não. Né? Então a mulher, ela precisava, durante a evolução física, eu não estou falando da alma, falando do corpo, ela precisava parar durante 9 meses para ter o filho, numa parte do mês também, que ela não, naturalmente, por causa da menstruação, ela também dá uma pausa, que era o corpo descartando o que não poderia ter sido feito, porque não foi feito um filho. Então a mulher, enquanto a mulher pode engravidar de 1 a cada 9 meses, o homem pode engravidar 1000 a cada 1 ano, ou mais, se ele quiser. Então, o físico do corpo do homem é extremo, não é geral, existem exceções, e hoje em dia isso está bem mais livre, a mulher se livrou de vários preconceitos, ainda bem, de travas sociais, culturais, religiosas que foram colocadas em cima disso, ainda existem muitas por aí, mas isso é um fato, então não tem a ver muito isso não. Mas eu acho que sim, o sexo ele é normal, eu acho que uma pessoa comum, Jesus nasceu por sexo, eu não tenho a menor dúvida. Que absurdo, pelo amor de Deus, o cara morreu numa cruz, velho. Maria teve ele por onde? Você não pode entrar um negocinho desse, a mãe pode sair uma cabeça de Jesus desse? Eu não consigo entender um negócio desse. Não pode fazer sexo, isso é besteira, velho. Sexo é besteira, como se alimentar, como qualquer outra coisa. Ele morre como homem, todo desgraçado, porque maltrataram o cara pra caramba, ainda tem vertentes por aí que falam loucuras aqui que não existiu, eu não quero entrar nisso, né? Então, ele não pode viver como homem, então ele nasceu como homem, José teve relacionamento com Maria, e seria injusto. Eu sempre falei isso, que o sexo hoje, o problema, ele não passa de um processo cultural. Inclusive, na própria igreja, isso foi uma lavagem cerebral em cima da gente também. Hoje, nosso problema sexual, o pudor, os travamentos, os desequilíbrios, porque quando você freia, tudo que é negado normalmente dá merda. Você fala que não pode, é mais curioso, é aí que você quer fazer mesmo. Foi uma criação do celibato, né? Jesus, quando passou lá, pelo menos está na Bíblia, isso não sou eu que estou falando. Pedro e Tiago tinham filhos. Pedro era pescador, pô. Tinha família, tinha filhos. Na Bíblia está lá, ele deixava a família em determinado lugar e os filhos para poder pregar com Jesus em outro lugar, para poder manter eles seguros, porque eles corriam risco, os filhos também, do que acontecia. Então, São Pedro tinha filhos, quer dizer, fazer sexo. Você fala, pô, então ele não era evoluído, né? Nada a ver isso é besteira, isso é bobagem. Foi a igreja para ter posse. A igreja, eu já falei isso muitas vezes, eu repito porque é importante. A igreja, por causa das posses, porque quando as pessoas davam os terrenos para a igreja, quando iam morrer, para terem salvo. O pessoal, até quanto você se arrepende? Eu me arrependo de tantos hectares. Aí isso aqui era doado à igreja. Tanto que a Bahia hoje, o imposto da Bahia, eu sempre que eu morava lá, uma parte do imposto é pago ao Vaticano, quando é pago. Aqueles terrenos pertencem ao Vaticano ainda, porque foram doados na época. E o Vaticano ganha dinheiro disso, inclusive, além de doações de dinheiro no mundo todo, nesse sentido, de postos de terrenos que eles possuem no mundo inteiro. A Igreja Católica Romana mandava no mundo, né? Aí o que acontecia? Como ficava com a família do padre quando morria, e o padre podiam casar e ter filho numa boa parte da Igreja Católica, isso é histórico, inclusive tem outras coisas históricas também na igreja, dá pra gente fazer um negócio sobre a igreja massa aqui. Sobre, inclusive, reencarnação, que de 3 para 2, a Bíblia não tem a filosofia da reencarnação. Foi uma votação que teve lá, né? Mas isso é outro assunto. Você até que fala de cordão de prata na Bíblia, né? Eu fui naquele filme do Wagner, nesse último sábado que teve, ele mostrou partes da Bíblia que foram ocultas depois, né? Sim, várias. Cordão de prata é um termo da Bíblia. Cordão de alguma coisa é um termo. Esse termo não sai de lugar nenhum, sai da Bíblia, né? Então, essa questão sexual hoje está travada por causa de um conceito religioso, quer dizer, cultural, e a igreja mandava, na época, os livros de educação. Bicho, eu não sei a idade de vocês, eu tenho 37, eu tive aula de religião na escola. Também tive. Tive aula de religião. Eu não acho ruim, não, mas aquilo não foi ruim pelo quesito do que, como ser humano, você realmente, entre a religião e a não religião, se você não tem uma educação legal, é melhor que o cara seja lavagem cerebral. Pelo menos ele não faz nada de errado.
Veja o que eu estou falando. O ideal é que tenha uma educação limpa, onde a ética deles seja limpa e a compreensão deles sobre aquilo dependa de qualquer Jesus. Seja qualquer Maomé, né? Deveria ter aula de todas as religiões, né? Para você ter uma visão. Exato. Você está livre. Né? Mas como não existe essa liberdade, que no mínimo você faça o que com a sociedade, permita que as religiões travem culturalmente a sociedade, pelo menos uma parte não faz tanta loucura, né? Fica lá travada naquele negócio ali, fazendo só o que Jesus permite, o que os 10 mandamentos permitiam, enfim. Aí é outro assunto que bem polêmico também. Bom, fala. Pergunta, Saulo. Continuando no tema, mas mudando um pouco, indo um pouco mais numa questão reencarnatória, assim. Será que talvez exista ou aconteça um ciúme reencarnatório? Vamos falar que você tem seu parceiro, essa ideia vendida aqui do seu grande amor de várias vidas, não sei o que lá. E aí você encarna, e aí será que pode até acontecer, né? Vai que, sei lá, um casal desencarna, diferentes épocas, e aí um é reencarnado, e aí já está com um novo amor. Será que o outro restante, ainda não encarnado, fica com ciúme, vira um obsessor, ou como funciona? E outra questão, será que todas as pessoas têm um planejamento reencarnatório para ter alguém aqui na Terra? É o seguinte, eu chego lá e se encontro. Não. Tem casos que você vai para lá para melhorar o seu equilíbrio. Você vai fazer isso aqui, vai passar por ali, você vai conhecer quem você quiser, você vai casar com quem que você quiser, vai ter escolha, você está livre, o que você precisa fazer é fazer isso. Eu vou para isso, por exemplo. Ao mesmo tempo também tem isso, eu acho que não... E outra coisa, né, por exemplo, você tem obsessores de esposa desencarnada e de marido desencarnado, não? Tem pra caramba. Acontece de eles não deixarem você ficar com ninguém que acha que você é deles. Isso aí é a cabeça do ser humano, ainda é o ciúme de hoje em dia. Né? Tem casos e casos, tem casos de espíritos que dominam. Tinha um caso recentemente, a pessoa mandou e-mail, ela foi para centro espírita, tá? Essa pessoa disse que era muito bonita, né? E que ela era tão bonita que um espírito se apaixonou por ela. Olha a miséria, foi o que eu não sei se é verdade. O espírito se apaixonou por ela e não permitia que ninguém se aproximasse dela, era dele. Inclusive, ela conhecia ele, porque alguns sonhos que tinha, inclusive sexuais, que ele atacava ela. E depois ela foi em vários lugares, justamente foi o fato de ele fazer um trabalho muito profundo para que, assim, ela conseguisse, finalmente, alguém ficasse perto. A pergunta é, ainda que isso possa não ser verdade, é possível? É possível. Se o ser humano tem livre-arbítrio... Você fica conectado a uma pessoa. Como assim? Por exemplo, você tem, sei lá, sua mulher aqui, Por quantas reencarnações você ainda sente essa isso aí. Eu acho que a gente sente sempre, por exemplo. Eu acho que o amor verdadeiro, amor e não loucura. Isso é loucura. Loucura não conta. Mas o amor é para sempre. Eu digo isso porque, às vezes, a síndrome do estrangeiro, eu tenho esse livro aqui de Malu Baluna, eu vou orar por aqui. Deve estar aqui na questão do lado lá. A síndrome estrangeira é quando você sente que não é daqui. Tem uma sensação que você fala que você tem que você não é daqui, e você sente falta também de lugares e de pessoas que você não sabe quem são. Então, o fato é que você não é daqui, você está passando por aqui. Você tem vezes que sente um vazio e percebe que existem personalidades que, além do que você imagina, existem e que você gosta muito. Eu digo até que um mentor, e não queira ver um mentor de vocês, eu falo isso lucidamente, e conseguir perceber quem é, porque é tão forte o impacto. E você perceber que... Imagine, sua mãe. Você ama sua mãe? Pô, o cara falar que não ama a mãe aqui também pode sair do rangote. Né? Mesmo que não seja viva. Desencarnada aqui, entre aspas. Né? Claro. Imagine que seja a sua mãe com você por pelo menos umas 10, 20, 30 e lá vai vidas. É assim, velho. O carinho dele pra gente. Algumas vezes você tá com eles fora do corpo, você não percebe. Ele tá ali com você, ele tá te vendo, imagine ele, velho. Vendo você encarnado com um nível de consciência desse tamanho, vendo como uma criança, como se fosse um bebê, sabe? Olhando com todo aquele carinho, compreendendo todas as suas dificuldades e calmo. E não deixa você perceber que ele sabe isso. É um negócio assim impressionante. Só que às vezes você abre a percepção assim, quando eu abri eu perdi na mesma hora. Porque você percebe que o negócio sobe de vez, como se fosse um Kundalini que vem, domina você por completo e você entra em um estado absurdo de emoção e dificuldade de trazer depois. Então às vezes acontece não de forma desequilibrada, às vezes acontece que você parece que só tem corpo mental, porque você abre a consciência num nível de expansão tão grande, de percepção daquela criatura que está do seu lado. Isso é um outro assunto que inclusive tem a ver com relacionamento de um nível bem mais alto, né?
incomparável com isso que a gente tem por aqui. Isso é amor. Aquele cara ali, ó, ele já foi sua mãe, às vezes foi sua esposa, às vezes foi não sei o quê, às vezes encarnou com você como filho, encarnou como pai, e agora tá passando um tempo lá de lá, e às vezes ele vem pra cá, você fica lá, é assim que acontece com o mentor, se vocês não sabem. Principalmente quando uma pessoa está bem, relativamente espiritualizada, é bem comum que eles troquem. Não é à toa que provavelmente Chico Xavier vai ser o mentor de Emmanuel, é o que está falando que já está encarnado. Enfim, isso aí também pode ser conversa, mas é interessante e é realmente isso que acontece. Esse amor é muito forte. Esse amor, esse cara tem ciúme de você? Não, velho, ele quer que você evolua. A única forma de você evoluir é passando por... Imagina se você tivesse ciúme do seu filho quando fosse para a escola. Né? E esse amor excessivo acontece entre família também, né? Até o Wagner falou um relato que pai e filho eram tão grudados de encarnações que o filho teve que morrer bem cedo. E aí sofreu pra caramba, e o Wagner contando essa história lá, até. Não sei se você tem conhecimento desse Não. fato do Wagner que ele contou. E precisa mandar separado junto, né? Um pouco separado. É um amor muito forte, não é um para um às vezes, é um grupo. É um grupo de pessoas que entram juntos, que saem juntos. Alguns vêm, só que às vezes você, por exemplo, tem casos que cada um, você sair do corpo, você vai saber uma coisa ou outra, não tem jeito. Eu sei de algumas, é bem difícil. Tem casos de que tem uma mulher, cara, que é muito próxima, assim, ela é uma mentora, né? Ela chega perto às vezes, assim, às vezes eu tô saindo do corpo, eu percebo ela me olhando, cara. O olho, a forma como ela me olha é um negócio assim, cara. Chega a ser... eu queria entender o que era. Aí uma certa vez eu estava saindo do corpo, né? Ela estava... poucas vezes eu consigo ver, né? Mas quando eu consigo... Ela chegou para... Eu estava em catalepsia ainda. Ela chegou para mim, bem perto do ouvido, e falou: Saulo, é impressionante como... eu senti no amor dela por mim. Um amor assim, bicho. Que preenche. É um amor... no banheiro? Você contou? Eu não sei se é aquela. Na época eu não estava... Foi o último rangote, eu não sei se é ela. É parecida. Eu não sei porque o nível de consciência estava baixo ali. Provavelmente era. Que ela é muito perto. Mas ela aparece pouco porque normalmente eu perco a consciência e agarro ela. Não vou mentir. Né? Não, porque tem projetor que se acha santo. Eu não sou, velho. Eu sou simples. Tenho informação para passar, mas não sou santo. Né? Aí aparece de vez em quando. Posso falar para minha esposa também: que é isso? Não é mentora. Eu tenho culpa, ela já foi minha esposa em outra vida. Morro de ciúme aí, né? Aí ela falou: é impressionante como você tem. Ela me mostrou uma imagem de um jardim lindo e preto e branco. E fala: é impressionante como você está num lugar lindo em preto e branco. Quando ela falou aquilo, eu percebi que eu tenho os requisitos certos. Isso foi uma coisa espiritual, são coisas que eu falo assim, às vezes, porque eu acho que as pessoas têm muita coisa que eu não falo. Como se eu tivesse a coisa certa, mas ainda faltava um detalhezinho para ficar colorido, entendeu? Como se ela me passou a imagem assim, ela estava impressionada com o nível de percepção que eu tinha por um lado e a bobagem infantil que eu tinha por outro. Assim, tá faltando ainda, né? Ela me mostrou isso assim, mas de um amor. Sabe quando uma pessoa olha pra você com um amor fora de série e você não sente vergonha, só sente... É inacreditável. Então é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente for se relacionar aqui, você tá dando um mundo, velho. Eu vou ter que minar, eu vou ter que ir pro trabalho. Você tá passando por aqui, aí o que você vai fazer com a sua vida? Você vai se relacionar com qualquer pessoa, você tá carente, tá desesperado. O que você está fazendo no mundo, né? Com quem você está vivendo junto? E outra coisa também muito importante, toma cuidado, quando você bota alguém do lado, se você abandona essa pessoa do nada, você gera karma no seu caminho, entendeu? Então cada pessoa que você anda do lado tem responsabilidade, você tem responsabilidade sobre ela e vice-versa. Não pense que sair virar as costas é suficiente para ir para outra pessoa e passar a ter paz. De repente você se vê lá na frente com outra pessoa, não sabe por quê. Pense que a vibração daquela pessoa para você funciona, você teve ligações com ela. Não tem como você cortar essa ligação, ainda que você vire as costas, você não vai cortar os fios que existem. Você não vai, velho. Então você vai passar mal, você vai se sentir infeliz, vai se sentir vazio. Aí então qual é o melhor caminho? Tentar, não estou dizendo que é fazer. Tentar fazer a coisa certa. Não quero mais, tal, perfeito, você tem direito. Você não é obrigado a ser escravo de ninguém, não deve ser. Mas aí você tem que com isso pensar: eu não quero fazer mal a essa pessoa, de jeito nenhum. Primeiro, eu não vou arrumar outra pessoa para esquecer essa, nunca faça isso. Você está tirando no próprio pé, você vai se lascar, porque, olha, o assédio em cima de pessoas que traem, porque o moral do espírito, a moral é o conjunto de ética em cima de religião também, da forma como a pessoa enxerga, né?
Só a pessoa quando desencarna, ela desencarna com aquelas mesmas visões. Se o espírito não aceita a sua visão, ainda que ele seja todo torto, ele vem cobrar de você. Bota pra quebrar, velho. Espíritos são malvados, esquisitos. Quantas vezes eu saí do corpo e eu vi assim, quem é você pra falar isso se você faz aquilo? Eles falam isso cobrando, com raiva, com Ponto fraco mesmo, né? o dente trincado, velho, de raiva, assim, sabe? O cara é uma alma cebosa, às vezes seu quarto é obsidiano, mas tem capacidade de cobrar você de uma outra coisa, mesmo fazendo mal. Ele é capaz de não deixar você dormir por anos, cobrando uma coisa muito mais simples às vezes. Então, assim, moral dele é zero, mas que eles cobram, né? Então, alguém quer dar uma colocação, mais alguma coisa pra gente fechar? Ninguém? Falar uma coisinha, não tem a ver com mudar. Só queria falar aqui, pra você saber, que é interessante para todo mundo que aquele fenômeno que teve. E eu que fiz o vídeo lá do efeito e tal, no sofá da praia. Ah, sim, foi você que fez aquele vídeo, foi eu. Querendo mais aí, técnica do seu trabalho, qualquer coisa, só falar. Legal, eu fui dizendo do FAC 270, né? Do raio, Interessante. Foi coisas que podem. Ele botou, ele fez, foi o seguinte, no FAC 270, inclusive tem um vídeo, acho que eu botei no canal também, não foi? O Rodolfo fez deixa eu botar aqui, sai uma luzinha assim do meu lado, assim no momento, lá, acho que 20, não lembro, 20 minutos, alguma coisa lá, e 10 minutos, alguma coisa. Aí ela sai e passa assim, então na hora parecia besteira, né? Aí o Rodolfo começou a aplicar um monte de filtro lá, assim. Claro que não quer dizer nada, né? Segundo a Nádia, aquilo foi o desencarne de um caranguejo. Não sei desencarnou, a essência dele foi pros elementares lá. Pessoal, um abraço aí pra vocês. O próximo hangout aí, vamos deixar aí aberto aí o que a gente vai falar, ou vocês querem decidir agora? Eu acho que tem que deixar pra sentir durante a semana. A inspiração, né? Pronto. Vamos falar alguma coisa de viagem astral, de projeção astral mesmo do tema, alguma coisa específica, bem legal, pode ser... Eu sugiro energias. Pode ser até pequenas experiências, como catalepsia, sensações de estado hipnagógico, energias, fenômenos desse tipo, que é bem legal e incentiva bastante, que todo mundo sente, né? Alguma coisa assim. Que às vezes as pessoas, elas, até a gente pode fazer um link do nosso assunto de hoje, dessa relação, porque muitas vezes a pessoa está sentindo energias não dela, a de outra, e acha que ela está pensando aquilo, formas de pensamentos, a influência energética em si, que também destrói muitos relacionamentos pela essa fragilidade do casal, de uma das partes, decorrente das energias, formas de pensamento, direcionamento de palavras, né? Tudo isso é energia, né? Então, vamos deixar isso aí para essa semana aí, Claudio. Certo. E essa se faz na terça mesmo, porque essa semana teve a terça, quarta-feira a gente volta. Quarta-feira, como eu falei, é uma segunda falsa, é difícil você ter força, né? E também a Ana, acho que é a Ana Cris, que está fazendo uma relação dos listas de temas lá da gente, que ela está levantando, mandou. A gente pegar também os temas que ela está levantando e levar em consideração também o que o pessoal está assim, achando interessante. E é bom que vem mais gente e as pessoas falam coisas que a gente não consegue enxergar. Sempre vão falar coisas que a gente não consegue ver. Exemplos ou visões, como teve várias aqui. Tá falando uma coisa, o cara enxerga uma outra totalmente diferente. O Thiago colocou, o Rodolfo colocou, o Thiago... O Matheus, tá aqui com a gente também o Isaac, que falou pouco, mas Isaac parece com Jesus, ó. Também o Guilherme, pessoas que tem mais gente, né? Tem aqui também o Vitor, né? E tem 72 pessoas assistindo aqui. Pessoal, um abração, fiquem em paz, a gente se fala aí. Valeu, falou. Participação aí. Grande abraço.